Fazer agora uma reflexão sobre as bodas e ceia do Cordeiro. Para surpresa nossa, o Novo Testamento não traz muitos detalhes a respeito. É como se fosse um segredo escondido em Cristo, que ainda não foi revelado à igreja, ou a igreja ainda não conseguiu decifrar porque dentro da palavra do Antigo até o Novo Testamento existem informações que estão lá, mas que a igreja não soube captar ainda. Entendeu? Essas revelações não vieram. Então, eu não encontrei muito conteúdo para a gente explorar, não. Mas vamos ver o que é que se pode tirar do que eu encontrei, tá certo? Em Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados. Veja, irmãos, os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me estas palavras. Não, estas são as verdadeiras palavras de Deus. É porque tem outra versão que diz, as palavras são firmes e verdadeiras. Então, vamos lá. Isso é o texto assim principal, onde realmente fala sobre o momento da vinda das bodas, né? As vestiduras dos santos e a ceia, tá certo? Vamos ver. A ceia difere das bodas. São eventos distintos, diferem entre si. Ocorre as bodas. Primeiro ocorre as bodas, que é o casamento. Um nome assim muito antigo. Chama, hoje quase a gente não chama, porque vamos às bodas, ninguém mais fala. Mas bodas é o casamento. E a ceia, o banquete das bodas, é a celebração, é o festejo das bodas. As bodas representam o casamento de Cristo com sua igreja, a noiva do Cordeiro. A ceia representa o banquete da celebração do casamento. Exemplo do casamento judaico, as bodas do Cordeiro seguirá a mesma tradição, pois sabemos que o noivo é o quê? Judeu. Né? Se no casamento judeu existe uma tradição, ele como judeu, bom judeu que é, normalmente, presume-se que o casamento dele será nas mesmas tradições do seu povo. Do ponto de vista de sua natureza humana, ou seja, sua origem como homem, né? Porque ele é Deus, mas ele também não negou sua origem humana. Então, vamos ver um pouquinho sobre o casamento judaico. Vamos ver algumas características. Eu queria ser, assim, bem sucinta, mas vamos ver se a gente consegue, né? Inicialmente, os noivos celebram um contrato. É como se fosse um tipo pacto nupcial, com testemunhas e uma bênção os declara comprometidos um ao outro. Este compromisso representa um noivado, a exemplo do que ocorre hoje. Esse contrato tinha força de compromisso igualado ao casamento. Você se lembra quando se fala na passagem de Maria, quando ela é comprometida para o noivo José, e acontece que ela fica grávida por obra do Espírito Santo. Todo aquele abalo todinho era porque praticamente ela tinha um compromisso com ele. Praticamente, só não tinha havido o ajuntamento. Eles não tinham ainda intimamente se ligado, né? Do ponto de vista do casamento físico. Mas todo o contrato, civilmente, eles já estavam totalmente comprometidos um com o outro. Por isso que José ficou tão abalado, foi preciso o anjo vir para trazer a ele a resposta e a elucidação, que aquilo era obra do Espírito Santo. Então, veja. Então, primeiro havia um contrato, né? Que já deixavam ambos ligados civilmente. Seguia-se após isso um período de intervalo entre o casamento e a festa do casamento. Ou seja, o casamento acontece, né? Depois de um ano, em média um ano. O noivo volta para buscar a noiva. Aí quando acontece o quê? O banquete. O noivo pagava o dote ao pai da noiva nesse interim. Ou seja, tanto ele podia pagar à vista aquele dote, como também dentro de um ano ele pagava aquele dote.
Ao final do período, em geral, 1 ano ou 2, acontecia uma procissão, na qual a noiva se adornava para receber o noivo, que, acompanhado por seus amigos, se dirigia à casa da noiva para tomá-la para si e conduzi-la à casa dos seus pais ou à sua própria casa. Veja só, isso aqui é muito importante para a gente depois definir para onde a igreja vai após o arrebatamento, né? Veja, no casamento judaico, a exemplo do casamento judaico, o noivo toma a noiva, pode ir com ela para a casa dos pais para celebrar a festa ou para a sua própria casa. Amém, irmãos? É bom a gente até guardar isso. E as bodas poderiam ocorrer entre a casa dos pais do noivo, a casa da noiva ou a futura casa do casal. As bodas incluíam a ceia, duravam em média 7 dias. Esse número é muito expressivo dentro da referência bíblica, né? Uma referência clara aos costumes do casamento judaico pode ser encontrada nas parábolas das 10 virgens. Todo mundo conhece as parábolas das 10 virgens. Vamos agora aplicar o que nós vemos no exemplo do casamento judaico às bodas do cordeiro. Nós temos que fazer por analogia para que possamos entender mais sobre as bodas e a celebração do casamento de Cristo com a igreja, porque a Bíblia ela não traz muita riqueza de detalhe a respeito disso. Então vamos ver. O contrato de casamento já está firmado. Cristo, o noivo, já pagou o dote por sua noiva. Quando foi que ele pagou o dote? Ele derramou o sangue por ela. Compromisso irrevogável. Agora estamos no intervalo, que é o período entre a ascensão de Cristo ao céu e sua segunda vinda. Vocês lembram que a gente mostrou na linha anterior que existiu um intervalo, né? Havia o comprometimento, a formação do contrato e depois a noiva o noivo vinha buscar a noiva. Então, nós estamos exatamente nesse período. A ascensão de Cristo ao céu e sua segunda vinda. É nesse período que a noiva se prepara, se adorna, se veste de linho fino, ou seja, seu caráter é santificado, ela está vestida de justiça, suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, sua justificação é puramente pela graça soberana de Deus. Ou seja, toda a santificação que ela recebe é através do Espírito Santo de Deus e pela palavra. E graça, né? É a graça, a ação do Espírito Santo, pelo poder de sua palavra. Que são as vestes, né? A noiva espera ansiosa pelo fim do intervalo e para a vinda do noivo. Quando o período de intervalo chegar ao fim, o noivo virá para receber sua noiva, acompanhado por anjos de glória. Então a festa do casamento começará. É maravilhoso isso, né, irmãos? Lembra das vestes da justiça, né? Que são os atos, as vestes do linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:7 diz, se refere exatamente a esse momento glorioso. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro, interpretação do capítulo 19:7. Bem, eu encontrei esse material desse autor aqui, Thomas Eisser. Eu só discordo dele de alguns pontos, né? Porque ele é pré-tribulacionista, ele entende que a igreja é tirada nos 7 anos anterior. Dessa visão eu não comungo, porque eu já deixei muito bem claro que eu entendo que a igreja só sai no final, na 7ª trombeta. Mas, guardadas as diferenças aqui, né, respeitadas as diferenças, digo eu, muitas coisas que ele falou eu achei interessante, aí eu estou replicando aqui, tá certo? Thomas Eisser. A noiva é composta pelos membros coletados e a ela incorporados ao longo da era cristã. Aí ele bota aqui, levados ao céu. Eu já botei em vermelho aqui porque eu entendo que não existe evidência que a noiva é levada ao céu quando ela for arrebatada. Porque Cristo, ele toma a noiva e leva a noiva até as nuvens. Dali para lá, até agora eu não encontrei, mas eu já li, eu estou lendo a Bíblia toda, estou fazendo uma leitura sistemática.
mas eu não encontrei. Em momento algum, encontrei na palavra que Cristo pega a noiva nos ares e leva até o céu. Não que Cristo não possa fazer isso. Cristo pode, tem poder, ele é soberano, até porque, se nós fizermos a aplicação ao casamento judaico, nós vimos que, quando o noivo toma a noiva, ele pode levar ela para a sua casa, para a casa dos pais da noiva ou para a casa dos pais do noivo. Então, Cristo pode fazer qualquer coisa com a gente, né? Com a sua igreja, com a sua noiva. Pode ir ao céu, sim, ir ao céu, celebrar lá as bodas, passar 7 dias lá celebrando as bodas, enquanto a terra está numa tremenda destruição por conta do derramamento da ira, porque vai ser nesse período, veja, irmãos, vai ser no período do derramamento da ira que a igreja estará com Cristo, não é no período da tribulação. Então, se ela pode estar no céu, sim. Eu só não concordo que taxativamente afirmar que ela vai para o céu, porque eu poderia botar aqui, levar ao céu de acordo com livro tal, versículo tal. Como eu não tenho, eu estou apenas fazendo digamos, uma analogia ao casamento judaico. Ela pode ir para o céu, ficar os 7 dias lá, ou 7 meses, não sei. Ela pode ir direto para Sião, onde Cristo vai reinar. Ou Jesus pode até celebrar uma bela de uma festa, de um banquete, nas próprias nuvens, suspenso nas próprias nuvens. Tudo Cristo pode fazer. Isso no arrebatamento da igreja. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Então, aqui, essa controvérsia. Segundo Isaías 25:6, diz que os santos se reunirão para o banquete com o Senhor no Monte Sião. Assim diz o texto. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e vinhos mais finos. Isaías 26:5. Então, veja, nós encontramos um texto que fala que o Senhor levará o povo para o Monte Sião, não que levará para o céu. Portanto, eu vou deixar em aberto aqui, porque realmente não tem fundamento bíblico para essa assertiva aqui, tá certo? Passar para não... Inclusive, irmãos, uma vez eu tive um sonho, tá certo? Um sonho profético lindo, lindíssimo. Foi logo no início da minha conversão, mesmo no início mesmo. Eu morava numa casa que a suíte do meu quarto ficava assim, do lado, do lado direito. Só que, no sonho, eu entrava como se fosse para o banheiro, só que a porta era um portal. Quando você vê um portal, o sonho é profético. Não era uma porta, o meu quarto era o quarto, a porta do meu banheiro, da minha suíte, era uma porta tradicional, quadrada, comum. Só que no sonho era um portal. E quando eu chegava no portal, em vez de eu encontrar o banheiro, o que eu encontrava? Um mar. Antecedido da praia e só uma solitária noiva lá dentro das águas. Você sabe muito bem que águas em Apocalipse, não sei se é 15:16, eu não lembro. É 19:16, deixa eu ver aqui. Representa povos, línguas e nações. A noiva estava no meio dos povos, línguas, porque ela estava no meio da praia, no meio do mar. E essa noiva era assim, à medida que a imagem ia ficando mais clara para mim, dessa noiva, era resplandecente, as vestes da noiva eram altamente resplandecentes. E à medida que a gente ia se aproximando da noiva, deixa eu ver se eu acho aqui o que é o que significa as águas, né? E à medida que a noiva ia se aproximando, meus irmãos, à medida que a noiva ia se aproximando, as vestes eram extremamente, translumbrantemente bela e translumbrantemente branca. Contudo, quando a gente se aproxima do rosto da noiva, a noiva não tinha a beleza que as vestes comportavam. Ou seja, esperava-se que a noiva tivesse uma beleza, assim, como falar, meu Deus, porque a beleza das vestes eram muito grandes. Só que não era compatível a beleza da noiva. E depois eu pedi uma revelação a Deus e Deus me deu uma revelação a respeito. Pronto, achei. É Apocalipse 17, versículo 17. Apocalipse 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste,
onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Ou seja, toda vez que você vê águas em sonhos proféticos, ele significa isso. Povos, multidões, nações e línguas. E aquela noiva estava no meio dos povos, ela saía do meio do povo, né? A igreja não sai assim do meio do povo, né? A igreja está no meio das nações, só que ela é tirada, né? Ela é escolhida. E o rosto dela não estava, depois Deus me mostrou na revelação, o rosto dela não estava extremamente belo, com mais roupas, porque as roupas elas foram embranquecidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Foi um trabalho, assim, incomensurável de Cristo, não é? A vestidura, ela foi lavada nesse sangue. Por isso que era tão perfeita a brancura da noiva, né? Foi pelo sacrifício que foi perfeito. Mas a noiva ela está em aperfeiçoamento. Eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo. Que a igreja está sendo aperfeiçoada. E Coríntios fala sobre isso, né? As cartas aos Coríntios falam bem sobre isso. E até Atos dos Apóstolos fala sobre o aperfeiçoamento da igreja. Capítulo 19, 14 diz assim: Seguiam-se os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, saída do trono no céu para vencer. Entendeu? Aqui é a noiva. Após, assim, tendo sido recém-casada com o Cordeiro, a noiva começa seu papel na história de reinar com Cristo. Apocalipse 3, 21. Ou seja, depois que ela estiver com Cristo, ela vai reinar, não é? Eternamente com ele. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei no trono com o meu pai no seu trono. Ou seja, existe o trono do pai e o trono do filho, tá vendo? Após este evento, a igreja se assentará no trono de Cristo e julgará o mundo e os anjos. Isso aí a gente já viu, né? Apocalipse não, 1 Coríntios 6, né? Já falei nos galardões e nos privilégios da igreja, julgar os anjos, julgar o mundo. Agora a ceia, ou o banquete do casamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Bem, o banquete do casamento. Os convidados. Quem vocês acham que são os convidados? Porque Apocalipse 19, 9 diz assim: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do banquete, das bodas do Cordeiro. Primeiramente, e aqui eu estou falando até uma observação. Obviamente que a igreja não pode ser convidada. Por exemplo, eu vou casar hoje. Eu sou a noiva. E aqui está meu noivo. Eu não posso ser convidada do meu casamento. Se eu for noiva, eu não sou convidada. Se eu for um noivo, também não sou convidada. Entendeu? Então não pode ser a igreja. Porque ela não pode ocupar a mesma função de convidada e noiva. São incompatíveis. Vocês concordam comigo? Então, veja, para Fritz Bauer, os convidados para participar da festa do casamento na terra. Bem, ele diz na terra, mas Cristo vai levar a igreja para os ares, para as nuvens. O casamento, as bodas, eu não sei se acontece. Essa festa vai acontecer na terra, né? Isso aí é como eu estou lhe dizendo. Nós temos somente Isaías 25, dizendo que o banquete será no Monte Sião. Quem são os convidados? Ele bota aqui, ó. São todos os santos do Antigo Testamento. E os santos, ele diz também aqui, os santos da tribulação, ressuscitados depois da segunda vinda. Eu vou colocar isso aqui em amarelo. Bem, os santos do Antigo Testamento, concordo plenamente. Os que morreram, crendo no Cristo que viria. Já falei muito sobre isso. Até Cristo era salvo quem creu no Cristo que viria. Depois de Cristo é salvo quem creu no Cristo que veio. Amém? Os santos da tribulação, ressuscitados depois da segunda vinda. Bem,
Pode ser. Os santos da tribulação, gente, também são todos santos do Antigo Testamento. O banquete das bodas abrirá o início do milênio ou o reino messiânico na terra. Perfeito. Porque assim, é depois que resolve todas as pendências, quando ele já tem feito o enfrentamento no Armagedon, quando a terra está sendo, enquanto a terra está sendo julgada, né, o derramamento da ira, isso pode estar acontecendo. Ou ele esperar que toda a situação se faça, até porque, minha gente, isso é muito complexo, tem que haver muita reflexão sobre isso, porque nós não sabemos em que momento, depois da tribulação, Cristo tira a igreja, nem como. Né? Nós temos que ir fazendo reflexão, mas não podemos ir além do que a palavra nos deixa. Nós não podemos, mesmo na nossa interpretação mais, digamos assim, uma interpretação mais inspirada, nós não podemos ir além do que o texto, né? Só sei que em um dado momento, nós vimos ali no estudo de Apocalipse, em um dado momento, o Senhor diz, a palavra diz, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Ora, quando é que esse reino passa a ser do Senhor e do seu Cristo? Quando ele destrói seus inimigos. Agora, se durante ele destruir os inimigos, ele está jogando ira no mundo e está congratulando com a igreja, há possibilidade sim. Até porque tem um texto extremamente interessante, eu não sei se eu li para vocês, que fala que haverá duas ceias. A ceia do Cordeiro no céu não, a ceia do Cordeiro, ele com Cristo, a igreja com o Cordeiro, e na terra, os inimigos também ceando o sangue dos cães. Os cães ceando o sangue dos inimigos. É assim que a Bíblia fala. Se eu achar esse texto, eu leio para vocês, tá certo? Algumas mensagens retratam fortemente que a celebração da ceia começa no reino milenário de Cristo. Aqui não tenho dúvida. Mateus 8, 11. Esta passagem diz digo-vos que muitos virão do Oriente. Veja, agora aqui é muito elucidativo, Mateus. A gente tem que ler a Bíblia assim, irmão, tentando entender o que é que Cristo estava querendo falar. Vamos lá. Esta passagem diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele disse isso lá em Mateus 8. Aqui está um quadro retratando os redimidos de todos os lugares e da antiga aliança. Você veja que aqui está falando de Abraão, Isaque e Jacó, né? Do Oriente e do Ocidente, de todos os lugares. Tomando lugar aonde? Assentando-se com Cristo no reino e desfrutando de uma refeição juntos. Estes são provavelmente os convidados que vemos mencionados em Apocalipse 19, 9, uma vez que eles são seres humanos resgatados das épocas que não fazem parte da igreja, a noiva de Cristo. Desta forma, haverá convidados na ceia das bodas do Cordeiro para celebrar o casamento de Cristo e a noiva, a igreja. Está bem claro aqui, né? Aqui nós temos o casamento, o noivo, nós temos a figura da noiva e os convidados. Porque virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares. A mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aqui os pais do Antigo Testamento. Tá certo? E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, os que são chamados à ceia das bodas. Isso aqui é Apocalipse 19, 9. Deixa eu fazer assim. Lucas 13, 28 a 29 diz assim.
As declarações feitas por Jesus nessa passagem têm alguns paralelos com as coisas que ele disse em Mateus 8, quando vimos lá em cima. Mas há também algumas diferenças. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa. Tá vendo? No reino de Deus. O que é que a gente está querendo elucidar aqui? É quem são os convidados, tá certo? Os outros virão dos 4 cantos do mundo, experimentarão a comunhão do reino. Esta ceia ocorrerá no início do milênio. Certo, minha gente? Então, vamos ver agora aqui Apocalipse 22:16. Apocalipse não, Lucas. Essa passagem é importante em relação à ceia das bodas de cordeiro. Lemos em Lucas 22:16 o seguinte: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças. Aqui é a ceia, a última ceia, né? Que Jesus disse: não comerei mais convosco até que coma novamente. Aonde? No reino de Deus. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino. Ou seja, até agora ele está em, digamos assim, se abstendo, né, da ceia, porque ele quer ter o prazer de jantar, de novamente festejar com a igreja. A primeira ceia foi uma ordenança, né? Ele mandou que se praticasse até sua volta. Ele se abstém do fruto da vida até a volta, mas ele mandou que a gente praticasse em memória dele. Até o início do milênio, quando ele volta e novamente tomará a ceia com os seus. Eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos. Nós sabemos que quem vai julgar as 12 tribos são os 12 apóstolos, né? Isso ele estava falando para os apóstolos, minha gente. Isso aqui é para os apóstolos. É muito lindo isso. Irmãos, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão sobre Mateus 22, né? Porque essa parábola ela retrata bem, né? O casamento de Cristo com sua igreja. Ela fala sobre a rejeição, porque já havia acontecido a rejeição dos judeus, né? E a resposta de como se fará como Deus fará ao povo que o rejeitou, né? Porque ele vai convidar uns como convidado, a igreja para estar em lugar de destaque nesta festa de casamento, né? Que é a noiva, e os excluídos. Então é bom, eu não vou ler isso aqui porque realmente assim é um texto muito grande, mas depois vocês podem ler a parábola da festa do casamento de Mateus 22, de 1 a 14, tá certo? Enfim, aqui eu encerro, tá certo? Aí é que eu até que fiz uma consideração muito pessoal, né? Que as bodas do Cordeiro devem ser um momento muito aguardado por todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Independente da posição escatológica, irmão, se é pré-milenista, se é amilenista, se é pós-tribulacionista, seja lá o que você for, uma coisa é certa, que Jesus voltará e que a igreja deve aguardá-lo com ansiedade. Eu acho que o que realmente apressa a volta de Jesus é o coração do seu povo, é o desejo da sua igreja. Né? E eu acho que ele está atento a isso. Eu acho que isso é que a igreja deve arder por isso, né? Apesar de haver diferenças de opiniões, a verdade é que a festa não será cancelada e esse grande dia chegará, onde o noivo virá e separará as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, os santos dos ímpios, né? Então nós temos que estar preparados para a gente ter direito a entrar nessa festa, não é, irmãos? E não como convidado, mas como a própria noiva do Cordeiro, né? Assim seja, né? Ó, vem Senhor Jesus, aguardamos com muita ansiedade. Amém?